Quem está com o microfone sem fio aí? Já levanta aí, por favor, Paulinho. O microfone está sobrando, pode fechar, pode baixar um pouquinho. Boa tarde para o pessoal aqui e boa tarde para quem está na live também, quem está no YouTube. Estão interagindo aí, né? Legal. Para quem está no YouTube e para quem ainda não se inscreveu aqui na live da Conectados, no canal do YouTube, né, que é youtube.com/Conectados Rádio, estamos sorteando uma camiseta da Conectados para quem se inscrever no canal do YouTube. Uma camiseta como esta. Estamos na primeira semana da comunicação. Hoje é a segunda palestra, já tivemos a palestra com o Gilson Silveira, da Record TV. E para quem ainda não fez a sua publicação, usa a hashtag #EuSouConectados, tá? Vamos dar uma impulsionada aí no projeto Conectados. Para quem for fazer perguntas, é legal usar o microfone, que tá com o Paulinho aqui. Por quê? Para todo mundo aqui ouvir, né, a pergunta, e também para o pessoal que está na live, quem está em casa assistindo, também saber o que vocês estão perguntando, senão fica só na resposta do palestrante. Agora, quem está com a gente no tema O Mundo Radiofônico é Sérgio Luiz, do Senac, professor lá no Senac, locutor na Gazeta. Só isso já está bom, né? O Sérgio, já conheço ele de uma data aí, uns 15 anos, 10? Não, 20, pô. Então, aplausos para Sérgio Luiz. Tudo bem, gente? Boa tarde. Agradecer ao Rafa pelo convite. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre rádio aqui hoje. Eu não sei se alguém já trabalha na área ou pretende trabalhar, ou se mescla o trabalho de rádio com outras áreas. Haja vista que hoje as mídias proporcionam isso, né? Bom, para quem não me conhece, eu tenho alguns anos de rádio já. Eu comecei fazendo rádio no interior, quase como a maioria dos locutores, apresentadores começam, né? Até de uma forma amadora, porque a gente no interior não tem muito acesso à parte didática, ao conhecimento técnico, enfim. E aí depois você começa a se especializar um pouco mais, procura cursos, vai estudar um pouquinho, que é importante. A gente estava até comentando aqui, né, que o locutor, o jornalista tem que ter muito conteúdo, né? E isso ajuda bastante. Aí eu fiz rádio no interior, vim aqui para São Paulo, fiz alguns cursos, trabalhei em algumas emissoras, fiz rádio, fiz televisão, montei minha produtora, eu tenho um estúdio desde aquela época, né, Rafa? Que aliás, ali foi o início lá eu tenho meu estúdio de gravação de produção de áudio para empresas, para emissoras de rádio, enfim. E depois, no meio dessa bagunça toda aí, pintou a parte da docência. Eu me especializei nos cursos de rádio do Senac, né, que oferece cursos profissionalizantes não só nessa área, mas em outras áreas também. Hoje eu dou aula não só de locução, lá para quem quer se tornar um locutor, mas também na parte técnica, né, operação de áudio, sonoplastia, cursos livres de locução comercial, narração de vídeos institucionais. E como o Rafa falou, sou locutor também da Gazeta FM. Tá? Algumas emissoras que eu já passei aqui em São Paulo, eu trabalhei muito tempo na Rádio Record AM, foram 10 anos de Rádio Record, já trabalhei na Rádio Nativa, trabalhei em alguns projetos da rede CBS de rádio, já trabalhei no Sistema Globo de rádio também, trabalhei um bom tempo no SBT, fazendo algumas vozes no jornalismo, fazendo produção de jornalismo também. Então, assim, dá para passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu, quando faço palestra, eu não costumo preparar slide, nada dessas coisas, porque a ideia é que a gente troque experiências, né? Se eu ficar falando aqui, vai dar sono em vocês. Então, a ideia não é essa. A ideia é que vocês se interessem pelo assunto, e eu prefiro que vocês possam interagir bastante com o que a gente vai falar aqui. Sempre quando a gente fala de rádio, muita gente, ou algumas pessoas que não conhecem o meio, têm o hábito de dizer, mas, rádio, mas não ouço mais rádio, eu posso montar
minha playlist musical, eu posso acessar os meus portais na internet, eu tenho tudo no celular. Por que rádio? Né? Porque o brasileiro ele é apaixonado por rádio. O brasileiro, se você pegar números e comparar com outras mídias, é claro que, no geral, você vai notar que a televisão, por exemplo, é a mídia principal hoje no país, né? É o que tem mais audiência, mais acesso, mais números, e deveria ser mesmo assim, porque é um veículo que, além do som, te dá a imagem, te entrega tudo mastigadinho, né? Fica muito mais fácil. Depois vem a internet, e o rádio aparece na terceira posição, como o veículo de mídia mais citado entre as pessoas. Porque o rádio ele é essa companhia do dia. Né? Durante o dia, a gente não tem o hábito, creio eu, né? Posso estar falando bobagem, de ficar ligado na televisão. O rádio ele tem essa facilidade de nos acompanhar para onde a gente vai, no carro, no celular, hoje é mais fácil também, com a internet. Né? Então, essa história de que rádio, pelo contrário, o rádio é excelente, é espetacular. Os grandes profissionais da televisão, 90% deles vieram do rádio, fazem sucesso na televisão, porque tem essa estrada do rádio. Né? Então, o rádio é um veículo, eu considero como sendo o segundo veículo mais importante, perdendo apenas para a televisão por uma questão numérica. Eu faço uma comparação muito interessante, acho que todo mundo já percebeu isso. Você lê o livro, um livro que você gosta, né? Todos leem aqui, né? Não? E aí depois você vai no cinema ver o filme sobre o livro, e a decepção é grande na maioria das vezes, né? Porque quando você lê o livro, você criou as personagens na sua mente, né? O personagem principal é loiro, é alto, é baixo, enfim, é inteligente, enfim, você cria a personagem. E quando você vai no cinema ver o filme sobre o mesmo livro que você leu, te entregam tudo pronto, e você fica inconscientemente pensando, mas não é esse cara que eu criei. Né? Então, o rádio é mais ou menos isso. O rádio ele faz com que você pense, com que você crie, com que você transforme a ilustração do que está acontecendo, como é que a pessoa que está falando, do que ela está falando, onde o repórter está, se ele está na rua, se ele está viajando. Enfim, o rádio tem essa magia, por isso que é um veículo contagiante e transformador. Quando eu digo transformador, por causa das novas tecnologias que sempre aparecem, sempre crucificam o rádio, mas ele nunca morre. Né? Quando chegou a televisão foi assim, com o advento da internet também, né? Agora chegou a internet, o rádio, pelo contrário, o rádio consegue caminhar junto com essas outras ferramentas também. Já visto o exemplo que vocês têm aqui, né? A rádio web que vocês têm aqui. Então, o rádio tem esse poder de transformação muito forte, muito forte. Eu vou deixar com que você... Quem está com o microfone aí? Tem um microfone rolando aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nosso assunto especificamente é rádio, mas tem alguém que já trabalha na área, quer trabalhar na área, está fazendo jornalismo, está fazendo rádio e TV, está fazendo comunicação social? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Na internet aí ninguém? Quem que está cá? Você que está acompanhando aí? Pode pegar algumas perguntas. Acho que é importante dizer como é que eu faço para começar a trabalhar no rádio. Né? Faculdade de Rádio e TV, faculdade de jornalismo, tem alguns cursos técnicos que também possibilitam legalmente que você possa trabalhar no rádio, como locução, operação de áudio, sonoplastia, etc. Os cursos técnicos são os caminhos mais curtos. Né? A faculdade é um pouco mais longo, porque você tem que cumprir lá a carga horária da faculdade, se eu não me engano, são de 4 anos. Né? Mas é um caminho também. Tá? Diga aí. Seu nome qual é? Então, o rádio tem essa... O rádio tem essa facilidade de ser tudo muito rápido. Né? Em relação à internet, hoje, eu acho que eles caminham juntos. Por quê? Porque o rádio tem essa questão da facilidade técnica. Por exemplo, você está no trânsito, você liga o seu celular, faz uma ligação para a emissora, e você já entra no ar e já passa a informação. A televisão, talvez, hoje não tenha ainda condição técnica de fazer isso tão rápido. Né?
E a internet tem a questão do que está escrito lá, etc. Eu acho que com essa facilidade que as pessoas têm hoje com o celular, de fotografar, de filmar, isso também ajuda bastante. Mas o rádio ainda continua sendo o veículo de informação, para quem vai trabalhar com notícia, mais ágil ainda. Tem gente que fala, a internet é muito rápida, eu tenho lá meus portais aí no celular, e ele fica me mandando notícia o tempo todo. Mas eu acho que essa questão da internet dos portais mandarem as informações, elas mandam o lead do que está acontecendo, né? Aquela manchetada, e se você se interessar, você vai buscar. Se você tiver a curiosidade de fazer isso ao mesmo tempo, por exemplo, estiver no carro e estiver com o rádio ligado, procurar, com certeza vocês vão notar que é imediato. O que está sendo falado, o que está sendo escrito na internet, o rádio já está começando a noticiar, etc. Então, por essa facilidade técnica, e na maioria das vezes o rádio estar ao vivo, ele tem essa possibilidade de trabalhar muito mais com o factual, essa velocidade da informação. Tem o lado bom, que você fica sabendo das coisas com mais agilidade, e tem o lado ruim, né? Porque as pessoas às vezes querem passar a informação primeiro que todo mundo e acabam falando bobagem, né? Mas, enfim, se você souber, e essa é a ideia, né? Se você, como ouvinte, souber filtrar isso, te ajuda bastante. Trânsito em São Paulo, o que está acontecendo, enfim. A gente, quando acorda, não sei se é hábito de vocês aqui, vocês não podem discordar comigo, de mim, mas quando eu, pelo menos, quando acordo, eu ligo o rádio, mas eu não posso, não sou que eu gosto de rádio, então meu critério não é. Mas não sei como é que é vocês. Eu não ligo a televisão, eu ligo o rádio. Eu não sei como é que é a ideia de vocês. Esses formatos de telejornais da televisão, de trânsito, de rapidez, de motolink, helicóptero, esse formato de agilidade, com certeza, veio do rádio. Tá? Respondi a sua pergunta? Respondi? Na verdade, eles têm também a mesma referência que vocês. A internet, a televisão e a própria reportagem nas rádios jornalísticas na rua. Então, eles são abastecidos por isso. É muito diferente de 20 anos atrás, onde o jornalista tinha que sair o tempo todo para a rua para pegar a informação. Por isso que eu falei aqui, o rádio caminha muito bem com essas novas ferramentas. A internet, por exemplo. Com certeza, 60%, 70% do conteúdo vem muito da internet. Mas a internet também usa o rádio como teleescuta. Então, na verdade, fica para quem não sabe o que teleescuta é o trabalho que ela faz, ela fica ouvindo as outras mídias para poder abastecer a informação dela. Então, todo mundo vai se falando ao mesmo tempo. E o rádio se encaixa nessa formatação de conteúdo. Então, eles ficam na internet, televisão, e tem também a reportagem na rua. Para as emissoras jornalísticas, né? Por exemplo, para as emissoras com conteúdo musical, de entretenimento, eles usam muito a internet, muito conteúdo de internet. Tá? Isso é defeito de locutora. Vai no microfone, não escuta a voz. Não é? Já fica... Aí, ó. Agora tá ligado. Olha lá, tá vendo? Pô, quero ouvir minha voz, não é? Sérgio, eu aprendi com você num curso que eu fiz que rádio é objetividade. O que significa isso? Então, eu não sei se acontece com vocês, mas a gente tem uma necessidade de pressa hoje gigantesca, né? Principalmente quem mora nas grandes cidades, nas grandes capitais, enfim. E a pressa, quando demora, ela atrapalha. Entenderam? A pressa, quando demora, ela atrapalha. Então, quanto mais enxugado, mais mastigado você puder entregar a quem está ouvindo, melhor. Quanto menos trabalho ele tiver para poder digerir tudo que ele está recebendo de informação, melhor. E aí também entra uma coisa muito interessante, que é a questão que a gente está passando por esse momento, no país muito esquisito, enfim. A questão
da filtragem do que está sendo dito, né? E aí o veículo de comunicação faz essa formatação de opinião pública muito forte. E aí quem é ouvinte acaba sendo levado para um lado ou para o outro, e a mídia vai manipulando isso. Então, quanto mais objetivo o veículo for relacionado, entre aspas, àquilo que a gente quer, porque essa história de mídia independente, sem imparcialidade, né? A frase que você faz faculdade de jornalismo, você ouve muito, tem que ser muito imparcial. Na Suíça tem. Aqui a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente está abaixo dos trópicos, então esse negócio de imparcialidade é bonito na faculdade, no trabalho, no livro que você vai ler, mas na vida real não é assim. A gente sabe que tem os interesses das emissoras, de rádio, de televisão, tem. Então você tem que saber filtrar isso. Se essa informação chega muito objetiva, de acordo com aquilo que você pensa, e ela bate com o pensamento do que está sendo veiculado pela emissora, a facilidade para você digerir essa objetividade é muito maior. Então, quanto mais conteúdo de forma enxugada você puder passar para o ouvinte, melhor, para ele poder assimilar o que está acontecendo, e até para os novos ouvintes, né, quando a gente chama aquele que está ouvindo a rádio pela primeira vez, para que ele não se disperse e não saia também, é uma questão de audiência importante, para que você crie mais ouvintes cativos, né? Para que ele passe a gostar do conteúdo que você está gerando. Por isso a segmentação, né? A gente tem muita segmentação hoje, não só no rádio, na televisão, na internet, para que você possa atingir o seu share, o seu público-alvo, de forma correta. Tá? Quem mais? Ninguém trabalha em rádio aqui? Ah, tá, não, tirando aqui, né? Porque aqui é da casa, pô. Quem mais? O que você faz? Mackenzie? Então, tá vendo? Ó, a gente, rádio Mackenzie, ela falou da rádio... Rádio? Isso aí que eu não entendi. Enfim, cada um com seus problemas. Eu sou corintiano, mas eu não quero falar de futebol. Percebam que o rádio vai se adaptando a essas situações. Quando que há 10 anos atrás, você fazendo faculdade de jornalismo, ou de rádio e TV, ou de comunicação social, você poderia ter uma rádio na sua faculdade, na sua instituição, né? Na sua empresa? A gente tem muitas rádios corporativas, aí tem a Rádio Coca-Cola, a Rádio Tang, a Rádio Bradesco, também para os funcionários que trabalham com seguros, que são rádios corporativas. Então, vejam, o rádio ele vai se encaixando, vai se adaptando a essas novas situações, né? Quem mais? Eu esqueci de alguém que eu não falei? Então, mas lá não, lá é rádio oficial, né? É AM, né? Que já migrou lá ou não? Não? Ah, vai ser por último lá? Tá certo. Guarulhos. Qual a frequência lá da rádio? Mas pega aqui? Mas está na internet também. Tem um site. Tá. Quem quer perguntar aí? Meu nome é Alex, sou de Marília. Eu faço parte de uma equipe de esportes na rádio lá, por isso que eu não considero como trabalhar, mas eu faço parte da equipe da 950 de Marília. Sabe que os grandes narradores do Brasil vieram de Marília. Uma boa parte. Não é? Espero ser um deles, quem sabe, né? E, assim, Sérgio, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou que você veio do interior, veio para São Paulo. Primeiro, se você puder contar um pouco de como foi essa trajetória, como foi essa transição para a capital, e as maneiras diferentes de trabalhar, como que é o rádio no interior e o rádio aqui na capital, essa diferença, se ela é muito grande, e como que a gente pode aprender um pouco mais em relação a isso? Quando a gente fala de rádio no interior, não é dizendo que é menor, que é pior, que é melhor, não é nada disso, é que é diferente, né? Eu comecei, tem uma cidade que até minha família mora até hoje lá, chama-se Descalvado, que é no interior de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto ali, cidade com 30 mil habitantes, enfim. E lá tinha uma rádio, uma emissora de rádio, que era AM, nem FM tinha, e eu não sou tão velho assim, mas vocês vão entender. A casa da minha mãe, onde eu morava lá, fica até hoje em frente a uma praça da cidade lá. Essas cidades do interior tem as pracinhas, o coreto, a igrejinha, enfim. E sei lá, acho que hoje deve ter mais. Mas tem meia dúzia de praças lá, e quando eu morava lá, que eu estudava lá, o som da emissora local, da rádio, ficava nessas praças. Tinha lá um alto-falante,
Então, você ouvia a rádio, quem morava em frente à praça, ou quem estivesse na praça, na pracinha lá, ouvia a rádio o dia todo, né? Então, talvez esse fato de eu passar a minha infância e juventude ouvindo rádio o dia inteiro forçado, porque eu estava durante o dia dentro da minha casa, no meu quintal, estava ouvindo a rádio, porque a casa é em frente à praça. Isso talvez me ajudou um pouco, porque eu fui tentar a carreira militar em Pirassununga, ali, que é pertinho. Meu pai queria que eu fosse cadete da Força Aérea. Mal saber ele que eu tenho medo de 2 metros de altura. Enfim, e aí não deu certo, por essas e outras razões. E aí eu tinha que trabalhar, né? E o filho do dono da rádio, ele estudava na mesma sala que eu. E aí eu conversando com ele, ele falou, meu pai está precisando de um rapaz para trabalhar lá, vai lá. Eu falei, nem sei como é que é rádio, bicho, nunca entrei num estúdio de rádio. Ele falou, não, mas vai lá, aqui também ninguém sabe não, vai lá e aprende. Está vendo? É mais ou menos isso, né? E aí eu fui lá conversar com o pai dele e tal, e ele olhou para mim, tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos. Aí ele, não faz muito tempo, mas tinha. Aí ele falou, mas como é que eu vou, você não sabe nada, como é que eu vou te colocar aqui para trabalhar? Ele falou assim, Pedro, o nome dele, Pedro Gaspar. Eu falei, seu Pedro, realmente eu não sei de nada, mas eu sei, por exemplo, que de manhã, 6 horas da manhã, tem esse programa, 7 horas tem esse, 9 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, porque eu ouvia a rádio o dia todo. Então, eu sabia a programação da rádio, até que eu cheguei no domingo, ele falou, não, domingo de manhã não é isso. Eu falei, domingo de manhã porque eu acordo com isso aí, com o Projeto Minerva e tal. Ele falou, é mesmo? Não, nem eu que sabia, nem sou dono. Aí ele me contratou. E aí eu comecei a trabalhar lá, fui para outras cidades, trabalhei em Pirassununga, trabalhei em Leme, vim aqui para São Paulo, fiz o curso no Senac, que na época só tinha na Consolação, era uma unidade só que tinha. Fiz o curso lá, comecei a trabalhar algumas emissoras aqui em São Paulo. É difícil para você entrar, para você encaixar primeiro é difícil, tem que correr bastante, você vai receber muito não, você vai ser humilhado, mas, enfim, quando você está afim de fazer alguma coisa, você sabe que tem condição técnica, você vai em frente. E eu comecei trabalhei aqui em Itapecerica da Serra, na Rádio Tropical, que hoje está em São Paulo, na época ela estava em Itapecerica, e fui vindo aqui para São Paulo e as coisas foram acontecendo. Assim, é uma carreira complicada, né? Eu estava até comentando com a Kátia aqui, eu estou fazendo de madrugada lá na Gazeta. Então, a gente meio que não tem Natal, Ano Novo, fim de semana, essas coisas. Fica tudo meio bagunçado, né? Mas você acaba acostumando. Tem gente aqui que deve estar pensando no próximo feriado, né? Não é que é o próximo feriado, eu nem sei quando é o próximo feriado. Eu só vou saber no dia, quando eu vejo que não tem ninguém na rua, que eu estou conseguindo chegar na rádio sem trânsito, eu falo, hoje é feriado. Porque você acaba se acostumando, né? E foi mais ou menos assim. Então, as coisas vão acontecendo. É claro que você tem que ter uma certa persistência, né? Um certo objetivo, porque senão você acaba desistindo no meio do caminho. Então, assim, primeiro, você tem que ter noção de que a família vai ficar um pouco em segundo plano. Fim de semana, feriado, essas coisas, você vai ter que aprender a administrar isso. Mas tem uma questão interessante, que acho que vocês com certeza conhecem também, alguma pessoa que fala, estou trabalhando, mas no que eu faço lá eu não estou feliz, eu queria fazer outra coisa. Então, o fato de eu poder fazer o que eu gosto hoje, e ainda me pagarem para isso, é espetacular. Então, eu não reclamo. Tá? Quem mais? Boa tarde, sou Cláudio Xavier. Recentemente eu fiz um curso de locução. Tem voz de locutor, né? Não é? Né? Eu fiz um curso de locução no Senac Lapa, e lá fala-se muito sobre a questão do projeto piloto que você tem que ter após terminar o curso. Que para depender, assim, eu quando pensei em fazer locução, pensei mais na questão de locução publicitária, locução comercial. Só que aí a gente tem muito um mergulho dentro do universo do rádio, aonde vem toda essa estrutura de voz, né, dessa coisa radiofônica. E a gente gostou muito do universo de rádio, passando por todos os gêneros e formatos, e sempre falou muito na questão de projeto piloto. Eu queria que você falasse para a gente como foi essa questão, ainda na pergunta que o nosso colega fez, de uma rádio interior para uma rádio da capital, e como que é essa coisa de impacto para o mercado de trabalho?
Todos aqui nós estamos, eu digo nós porque eu também hoje uso, é fato. A gente está numa era de internet, né? Então, hoje, eu não vou dizer que é mais fácil, eu vou dizer que é diferente. Hoje, a pessoa que trabalha com locução, com comunicação, é fundamental que ela tenha, não sei se vocês vão entender, que ela tenha condição de produzir o seu próprio material. Vou ser repetitivo, mas vocês vão entender, que ela tenha um home studio em casa, certo? Porque ela pode produzir seu próprio material. Quando não tínhamos internet, essa época que eu comecei a fazer rádio, a gente gravava os pilotos em fitas cassete. Todo mundo sabe o que é fita cassete? A gente punha, colocava naquele gravadorzinho vagabundo, gravava a voz, e então, aí tinha que pegar a fita cassete, levar na emissora, contar com a boa vontade de alguém para te receber e torcer para que o cara tivesse a paciência de entrar no estúdio e te ouvir. Hoje não, hoje você pode produzir esse material do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, com essa facilidade técnica de editar, produzir, gravar em computador, pode fazer, refazer. Na fita cassete, na terceira vez que você fosse regravar, a fita já estava ruim, tinha que comprar outra. Não é verdade? Né? Então, hoje, eu não quero dizer que é mais fácil, que é uma coisa meio saudosista, falar assim, então quer dizer, não é isso, que é muito chato ficar falando, hoje está tudo muito mais fácil e vocês não conseguem. A ideia não é essa, é que era diferente. Então, o que a gente pode usar como exemplo é que, se naquela época, eu, com fita cassete, sem um tostão no bolso, ficava zanzando por aí e consegui, qualquer pessoa consegue. Essa é uma questão de ter conhecimento técnico, saber que tem condição, né? Tem que ter essa noção de que, realmente, eu sei fazer e eu vou fazer. E ir atrás disso. Outra coisa que conta também, ele falou de rádio do interior, né? Que eu falei que não é melhor, nem pior, nem nada. Rádio do interior é legal, é claro que você vai ganhar menos, porque é uma questão de legislação, quanto menos habitantes na cidade, o piso é diferente, né? Mas você vai perder financeiramente, mas você vai ganhar numa coisa que aqui em São Paulo, nas grandes capitais, você talvez não tenha tempo para ter, que é a quilometragem. Que é você pegar o carro e ir amaciando ele. Quando tiver com 10, 15 mil quilômetros, na hora que você chega aqui, você já está mais preparado, né? E é um grande defeito das pessoas que, principalmente, trabalham com locução. Terminam o curso de locução, agora eu sou locutor, eu vou lá na Bandeirantes, eu vou lá na Jovem Pan, eu vou lá na Globo, a Globo está nova agora. Aí chega lá, a possibilidade de ele ouvir ou não é grande. Ainda mais hoje em dia, que não tem emprego em lugar nenhum, não só no rádio, em lugar nenhum. Aí ele, tomei um não, desiste já, né? Fala, tá vendo? Eu não sirvo. Ele não quer ir para o interior, ganhar quilometragem, como eu fiz, como a maioria das pessoas já fizeram, que estão aí no rádio. Falei para ele aqui, Osmar Santos é de Marília, o Maciel, o da Band, o que está narrando lá na Band, o Ulisses, que é primo os caras não querem, o cara quer sair daqui. Então, quando a gente fala de locução, de rádio, você tem que pensar bem em duas coisas. Eu quero ser profissional da área ou eu quero ser artista da área? Se você quiser ser artista, a possibilidade de dar errado é grande. E se der certo, no meio do caminho vai dar errado. Vou pegar uma água aqui, pode falar. O que é preciso para ser um bom locutor? Depende da vontade de Deus, de você nascer com uma boa voz? Preparação? Não. Não existe voz feia, existe voz mal trabalhada. Não, pode, eu vou responder. Primeiro, você tem que abrir mão de algumas coisas, certo? Para tudo na vida você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Alguns cuidados são essenciais, né? Vocês vão ter aqui, acho que durante a semana, palestras. A Luana, acho que vai vir aqui da palestra, né? Que é uma excelente fono. Perguntem isso para ela. Eu não sou muito... Hoje eu já não sou mais exemplo para essas coisas, porque você vai... Enfim. Tem que ter um cuidado, né? Não beber muita coisa gelada, fumar, nem pensar. Álcool, esquece. Nem pensar. Não, veja, para vocês, tá? Nem pensar. Outra coisa importante, descansar bastante, coisa que a gente não consegue quem trabalha com locução. Porque se alguém quer fazer, por exemplo, rádio e acha que trabalha lá, vai fazer o programa de 2, 3 horas, 4 horas, que bom, não vai. O dia tem 24 horas, né?
Você vai fazer lá, vai trabalhar, você vai querer fazer mais, você vai querer ter outras coisas, enfim, você vai acabar se envolvendo de uma forma que, quando você for notar, você está o tempo todo envolvido com o que você faz. Então, descansar é importante. Então, esses cuidados são importantes. Não precisa nascer com voz bonita. Hoje, não mais. Há um tempo atrás, sim. Precisa ter muito conteúdo, saber o que está falando e, aos pouquinhos, trabalhando a voz, para você desenvolver tonalidades diferentes. E esses cuidados são importantes para você conservar a voz. Eu, por exemplo, hoje já tenho muita dificuldade. Eu estou com 45 anos, já tenho muita dificuldade. Se eu falar do dia todo, chega no final do dia, eu já estou bem. Não é como 20 anos atrás, entendeu? Hoje já não, a gente já sente bastante o cansaço. Mas é porque eu ainda uso a voz errado, às vezes, muito errado, e isso acaba me cansando, né? Então, esses cuidados com gelado, fumar, nem pensar. Tem essas lendas, né, de que fumar engrossa a voz, tomar conhaque engrossa a voz. Nada a ver isso, viu, gente? Tem que descansar, cuidar da voz, evitar gelar. Esse tempo, como está assim agora, frio, sei lá, fica aí 1, 2 horas tomando, vai ficar ruim. E aí compromete o seu trabalho, é o seu instrumento de trabalho. Então, o jogador de futebol não cuida do corpo, né? É a mesma coisa, é o seu instrumento de trabalho. Tá? Mas só mais uma coisa. O que é mais complicado, ser locutor de rádio ou ser locutor de TV? De rádio, porque o de TV, você tem, na maioria das vezes, você tem um horário mais comum. O locutor de TV, que está falando de chamadas de TV, é isso? Então, você tem horários diferentes. Por exemplo, o Kleber Machado lá, ele narra quarta e domingo, né? O locutor de rádio, não estou dizendo que ele trabalha menos nem mais, não é isso, é que é diferente. O locutor de rádio, ele tem horário a cumprir todo dia, não tem como chegar atrasado, essas coisas. Então, é diferente. Eu acho que o locutor de rádio trabalha mais, mas por questão de ser diário, né? Porque tem locutor de rádio também que só faz programa no final de semana, então é muito relativo. Tem que saber usar a voz direito, descansar bastante para qualquer uma das situações, tá? Quem mais aí? Na internet não tem? Tem aí? Isso que eu ia falar agora. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal da internet. O Marcelo Santos está perguntando qual o formato que mais te seduz, o AM ou o FM? Então, essa história do AM e do FM também é outra coisa que está, né, caindo. Eu fiz rádio AM muitos anos, e era realmente um formato muito gostoso de fazer, porque você fica mais à vontade, você fala mais bobagem, você erra muito mais por falar mais bobagem. Mas você não fica fechado em padrões radiofônicos, em esquemas. É mais gostoso. Mas esse rádio AM que eu fazia está meio que caindo em desuso já também. Esse rádio popular, ou popularesco, como queiram, dos grandes apresentadores, né? Está meio que caindo em desuso. Nós temos ainda aí grandes apresentadores nessa fatia, nesse segmento, né? Mas esse tipo de comunicação não se renovou. Então, não houve uma renovação. Tem esse problema técnico do rádio AM, de dificuldade de captação, de recepção, que agora, com a migração, as emissoras de AM vão mudar para o FM, talvez ajude, mas o AM já vai migrar para o FM, talvez com uma linguagem mais moderna, mais adaptada. Então, antes eu gostava muito mais de fazer o AM por essa liberdade toda que a gente tinha. Hoje já não. Hoje eu acho que cada coisa tem a sua resposta, né? Cada segmento tem desde que você saiba identificar para quem está falando, é muito gostoso fazer, independente de qual segmento você esteja trabalhando. Eu não tenho essa. Já tive, hoje eu não tenho mais, não. Boa. Agora, mais uma pergunta do Bruno Melo. Qual é o segredo para entrar em uma rádio? É mesmo preciso ter o famoso QI, quem indica? Ou você pode sempre apresentar um bom material junto com um bom currículo? Então, para quem está começando, o fato de ter um bom material ajuda, é óbvio. Mas quando você estiver já desenvolvendo o seu trabalho, você tem que produzir outros materiais, porque sua locução vai mudando, seu padrão vocal vai mudando, a sua velocidade vai mudando, tudo vai mudando. Você vai se desenvolvendo. Então, é legal você sempre produzir áudios pilotos diferentes. Desculpe, esqueci a outra pergunta.
Foi exatamente isso mesmo, sobre se... Do QI. Do QI é interessante. Quem aqui... eu sei que a gente está vivendo um momento de emprego difícil no país, né? Quem aqui, por favor, nunca ouviu assim, não está trabalhando? Me passa o seu currículo que eu vou levar lá para um amigo meu. Quem nunca ouviu isso? Não, é o que eu estou falando, né? Por causa da falta de emprego, não é... Mas quem... Né? Isso não é QI? Então, por que só no rádio tem QI e na vida normal não tem? A questão do QI é o seguinte, você constrói o QI. Quando você trabalha direito, cumpre horários, quando você forma carreira, você sempre vai ter QI, porque você sempre vai ser indicado. Uma coisa que é importante hoje, não tem a ver só com rádio, mas com o mundo do network, de empresas, de trabalho, é a questão da relação interpessoal no trabalho. Então, se você tem um bom relacionamento com as pessoas que trabalham com você, seja essa pessoa, mas a pessoa que trabalha comigo lá ela é muito chata, ela é insuportável. Não importa. Você tem que ser profissional, um já olhou para o outro assim, tipo... Você tem que ser profissional e se adaptar a essas situações, né? Então, se você constrói um bom relacionamento no trabalho, você vai ter sempre QI. Claro, se você tiver condição técnica, for um excelente profissional, etc. Então, essa questão do QI ela é muito complicada. Porque eu, quando não estava no meio também, estava entrando, eu também pensava assim, eu não tenho ninguém que me indique. E realmente não me indicaram. Eu dei uma de sniper. Você vai dando tiro, uma hora você acerta. E aí, quando você acerta, você tem que abraçar e mostrar o que você sabe fazer. Porque tem sempre alguém vendo, tem sempre alguém ouvindo. Então, se você fizer alguma coisa errada, tem sempre alguém vendo, tem sempre alguém ouvindo. Então, procure fazer... Então, o excelente profissional, ele sempre vai ter o QI. E não é errado, porque o QI tem em todas as áreas, todos os ramos de atividade tem QI. Né? A pessoa que vive de QI, que é indicação, se ele não for ou ela não for um bom profissional, não constrói carreira. Então, é ao contrário do QI para te formar. É você que forma o QI, para você sempre ser indicado. Tá? Eu penso dessa forma. Já fui indicado em alguns lugares, mas eu correspondi à indicação. Você tem que fazer isso, corresponder à indicação. Não viver dela, que uma hora acaba. Né? Vamos lá, última pergunta agora por hora. A chance de entrar no rádio para quem tem mais de 40 anos é menor do que para os mais jovens? Esse não se identificou. Pode ser que sim, né? Porque agora tem a tal das imagens lá, você fica no estúdio, todo mundo está te vendo, né? Tem que ser bonito. Então não precisa, não. Não precisa, não. Sabendo falar bem, tendo conhecimento do que está falando, não precisa. Não, acho que não tem esse negócio de idade, não. A gente pega aí, vou citar o exemplo aqui dele, dos grandes narradores, né? O Zé Silvério está narrando até hoje. Estava ouvindo o Zé Silvério ontem narrando, parece um menino de 20 anos narrando. O Fiore Giliotti narrou até o final da vida dele. Então, esse negócio de idade, para o rádio, não atrapalha, não. Né? Você pega o... que eu adorava ouvir, que não está fazendo mais a Rádio Globo de manhã, me ajudem aí, como é o nome dele? Que é lá do Rio. Antônio Carlos. O Antônio Carlos parece um moleque de 16 anos falando no ar, né? E ele, sei lá, já tem mais de 70 anos. Uma velocidade, uma agilidade. Quem não conhece e ouve pela primeira vez, fala, 5 horas da manhã, com uma energia assim. Então, a idade não atrapalha em nada, não. Tá? Mas... Boa tarde, meu nome é Sérgio. Ô, Xará, diga aí. Na verdade, assim... já começou bem, é um bom... Pegando... Escolheu bem o nome. No gancho aí, hoje em dia no rádio, o mercado de trabalho, assim, para quem está iniciando, até pela situação do país, né, tudo que é custo, querer diminuir, lógico, né? O locutor ele tem que ser, hoje em dia, completo no que diz respeito a conduzir uma boa mesa, desde uma boa sonoplastia. Como é que é isso? Então, essa parte técnica também é interessante. Além de desenvolver a parte da locução, você tem que ter esse conhecimento técnico. Como eu falei aqui, o locutor ele tem que produzir material o tempo todo. Se ele não tiver conhecimento técnico para isso, ele não vai conseguir. Se ele não souber editar a voz dele no computador, produzir, ele vai ter problema. Então, assim, eu acho que a parte técnica, sonoplastia, operação de áudio,
complementa muito a parte de locução. Haja vista que a maioria das emissoras, enfim, boa parte delas, mais da metade delas, trabalham com o locutor operador. Então, se você não souber fazer as duas coisas, você vai ter dificuldade. Então, é importante. Não é fundamental, mas vai te abrir mais portas, se você dominar a parte técnica também. Tá? Porque falar e operar, quem faz programa aqui na rádio, sabe como a parte técnica compromete a locução, se você não tiver com ela bem dominada, né? Então, é um algo a mais que você tem. Eu já vi gente perder emprego em rádio porque vai lá, faz o teste de locução, bacana, tá, vamos começar no final de semana. Mas eu não sei operar. E aí perde a vaga, tá? É importante. Oi, boa tarde, Sérgio. Sou a Karina. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha da descaracterização de algumas rádios agora? Vamos dar um exemplo. A Mix FM, que ela tinha... Eu ouvia a Mix para ouvir música de balada. Agora está misturando sertanejo e funk. O que você acha? Então, isso é uma necessidade assim meio que do mercado, né? Porque a gente está falando de música, né? A gente está com uma febre sertaneja aí muito forte. Eu tenho medo de ir daqui a pouco ir no banheiro aqui e encontrar uma dupla sertaneja lá, né? Mas enfim, eu não tô. É fato, isso é fato. E aí, esse tipo de público, principalmente das rádios jovens que você citou, esse público começou a perceber que a música que ele quer ouvir está na internet. E é um público mais jovem, tem muito mais facilidade. Então, qual foi o grande problema, e é o grande problema dessas rádios chamadas jovens, né, segmento jovem? Elas têm que produzir muito conteúdo, além de ficar tocando apenas música. Porque esse público mais jovem, eles querem... agilidade, tudo muito rápido. E a música ele já tem acesso na internet. Ele vai lá no YouTube, vê lá 1 milhão de visualizações do artista dele, sei lá, Justin Bieber. Me ajuda aí, gente, que eu não... Enfim, esses artistas aí. Essa moça que veio fazer show aqui, que teve problema... Como ela chama? Isso, exatamente. Então, eles têm acesso a tudo isso, né, muito rápido pela internet. E a rádio tem que suprir isso. E as rádios jovens tinham o hábito de ficar no musical. A Jovem Pan, por exemplo, mudou bastante, é muito jornalística hoje, né? Conteúdo, está produzindo conteúdo. Então, por isso que elas estão meio que começando a mudar, porque... e o jovem também começou a entrar nessa fatia do sertanejo universitário, o jovem, agora é a sofrência. Não tem nada contra isso, não, eu acho legal, é interessante. Mas o jovem também está entrando nessa faixa. Então, eles têm que pegar, têm que buscar esse público que eles querem. Ideologicamente, é estranho, né? Você está ouvindo lá, sei lá, fala uma música que toca aí, internacional. Me ajudem aí. Depois entra o Luan Santana. É estranho, mas é o que o mercado está pedindo. E as rádios têm esse poder de adaptação. Ideologicamente falando, realmente é estranho, mas mercadologicamente falando é necessário. A Rádio Jovem Pan, em algumas, nas filiais, eu não sei se aqui em São Paulo ainda está tocando, porque eu não ouvi, mas nas afiliadas, desculpe, elas estão tocando bastante música sertaneja. Uma necessidade de cidades do interior, percebam que é outro público, é outra coisa. Você tem que fazer essa adaptação, senão você vai perder mercado. A gente está num momento de crise, né, financeira, política, enfim. Então, você tem que começar a se adaptar para essas situações. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Eu estou dizendo que a situação hoje leva a esse tipo de comportamento musical das emissoras. Tá? O que mais? Boa tarde. Tudo bem? Como é seu nome? Meu nome é Kátia. Gostaria de falar que eu já fiz, ano passado, no Senac Santana, com outro grande profissional, Fernando Alves, e o JB. E hoje eu sou aluna aqui na Rádio Conectados, nesse projeto, tentando melhorar algumas dificuldades com o Rano Pacheco. Ele está me ajudando a trazer mais a naturalidade. E a minha pergunta seria, assim, que quando você tem o sonho de ser locutor, você diz apenas ouvindo rádio a voz. Você acha que é só a voz, que é só falar, que é mais...
E eu gostaria de saber assim, as dificuldades que muitas pessoas não imaginam que tem por detrás, a técnica em si da locução, que muitos não imaginam que tem. O fato de, como você disse, de ouvir bastante rádio já ajuda, porque a gente nota que os profissionais que querem ingressar na área, eles não têm esse hábito. Ele falou aqui da locução comercial, né? Vocês vão ter uma palestra depois aí, com certeza. Começou no rádio, hoje vive de locução comercial. Então, o rádio é o início. Então, ouvir bastante rádio ajuda. E a maioria dos profissionais que querem ingressar na área não tem esse hábito. Eu não sou exemplo para nada, mas o exemplo que eu estava citando aqui, de ouvir muito rádio no interior, isso me deu subterfúgio para poder chegar para trabalhar e já saber o que está acontecendo. Então, ouvir rádio é bom. Aí você vai falar, mas quais profissionais eu vou ouvir? Tem muito programa hoje comprado, tem muita... vai da sua capacidade de poder ouvir tudo. A gente não pode confundir ouvinte com profissional da área. Quando você começa a trabalhar na área com locução, você tem que se desvencilhar dessa parte de ouvinte. Eu vou ouvir porque eu gosto. Pode parecer muito estranho o que eu vou dizer, mas o profissional da área de rádio, de televisão, que vai trabalhar com voz, ele tem que se desprender um pouquinho disso. Ele tem que ouvir tudo que ele puder, mesmo não gostando. Porque até o, entre aspas, que para ele é ruim, porque essa definição de bom ou ruim é muito relativa, mas até o que for ruim para ele vai usar como referência para não fazer, a partir do momento que ele está ouvindo. Então, o fato de ouvir muito rádio, televisão, isso ajuda nessa formatação do que é certo, do que é errado. Para quem está começando na área, pode até imitar um grande profissional, desde que não fique caricato. Né? Você pega aí, vou dar um exemplo do Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos imita o... Ele chama da década de 30 lá, esqueci o nome dele. Não sei o que de Alencar. Ele mesmo fala que imitava no começo e depois César de Alencar. Isso, obrigado. Não, hoje, né? Mas quando o Silvio começou, era o César de Alencar, você ouvia. Isso. E o Silvio mesmo fala isso. Ele fala, eu depois me desprendi do César de Alencar. Então, assim, às vezes até seguir o exemplo de algum tipo de locução te ajuda. E depois você se desprende, você vai embora, desde que não seja caricato. Então, esse processo de ouvir é importante. Vai criar uma base para você poder ter uma locução coerente. Agora, a questão do sonho, isso é muito pessoal. Tem gente que desiste no primeiro não. E tem gente que insiste, persiste. Né? O que eu falei, se você tiver essa consciência técnica, e o curso às vezes te dá isso, o feedback dos professores, às vezes, é importante nesse sentido. Eu também fiz curso de locução, enfim. Os meus professores, na época, eles diziam isso. Olha, você tem esse rumo para seguir, então você tem, além da sua vontade, você tem uma opinião técnica, você falou, opa, então eu vou persistir aqui. Então, isso é importante. Agora, a gente trabalhando na área, quando a gente sai de férias, por exemplo, fica 20 dias, 30 dias, fala, não quero ouvir rádio, não quero falar no microfone, não quero falar, quero ficar 30 dias mudo. Quando você volta, você já sente uma dificuldade tremenda, né? Parece que perdeu embocadura, parece que demora uns dias para você voltar ao normal. Imagina para quem terminou o curso e não está trabalhando, e não está ouvindo, não está fazendo nada, né? Eu não sei, eu não tomo cachaça. Ó, eu não fumo, eu não bebo e minto. Viu? Mas fazer rádio é fascinante pelo seguinte, aí é uma experiência que eu tenho, né? Você viaja e quando você chega na cidade do interior, né? Por exemplo, o evangélico vai procurar a igreja, o espírita vai procurar o centro. E cada um vai procurar o locutor vai procurar o bordel. Vai procurar a rádio, né? A rádio local. E normalmente, rádio do interior te abrem a porta, né? Como já aconteceu comigo. Cheguei em Antonina, fui lá na rádio, uma rádio AM, da Cúria Metropolitana do Paraná. E entrei lá na rádio e falei, olha, eu sou lá da Conectados, em São Paulo, assim, assim. O rapaz que me atendeu avisou o locutor abriu a porta do estúdio e falou, pôs no ar, senta, né? Do meu lado aqui. Eu já entrei no ar com ele. Né? Que nem aqui, que também é assim, né? Você vai lá, imagina, não tem nada.
Então, é uma delícia por isso. Né? Então, isso te dá quilometragem para você encarar outras situações, né? Por isso que eu até recomendo, às vezes, para os alunos lá, ao invés de ficar dando murro na parede, às vezes querer ingressar logo numa rádio grande, o que pode ser bom e pode ser ruim, porque se você ingressa direto numa... Não que você não possa, não tenha capacidade, a gente tem vários exemplos lá de alunos que já entraram em rádio, mas se você não tiver uma formatação técnica boa, você pode cometer vários erros, isso pode comprometer, inclusive, a sua carreira. Lembra que eu falei de formatação de carreira? Se você não tem quilometragem, pode atrapalhar. Por isso que é interessante, às vezes, você buscar um caminho menor no começo e depois ir... como qualquer ramo de atividade, né? Você não começa lá de cima, né? É aquela diferença que eu falei de você querer ser locutor e querer ser artista. Né? Nada contra quem é artista, mas são coisas... Locutor não é artista, são coisas diferentes. E esse exemplo que eu dei aí da cachaça, né? Eu... Quando converso com os meninos aqui do curso também, eu digo a eles, né, tem um exemplo bem claro disso. Você já ouviu falar em Alfredo Najib, né? Sim. Ele era locutor do grande jornal Falado Tupi. E o Alfredo Najib, ele não era alcoólatra, mas ele tinha um péssimo hábito. Todos os dias, quando ele chegava na Rádio Tupi, ele descia do bonde, atravessava a rua e ia naquela famosa padaria, com que todos os artistas que passaram pela Tupi comentam, naquela padaria tinha isso, tinha aquilo. E ele tomava um conhaque de alcatrão, que é uma coisa horrível, né? Isso, e ia fazer o grande jornal Falado Tupi. Um dia o bonde atrasou, quando ele desceu, o porteiro falou, Najib, já está tocando o prefixo, sobe, sobe. Ele não tomou o conhaque de alcatrão. Quando ele entrou no estúdio, o produtor do programa, né, o Corifeu de Azevedo Marques, jogou a papelada em cima da mesa para ele começar a noticiar, né? A voz não saiu. Por causa da falta do conhaque? Faltou o goró, né? Isso contam, o pessoal do rádio conta isso. Né? Então, foi o que eu falei aqui, tem essas lendas, né? Péssimo hábito. Da bebida, do cigarro. Talvez ele tenha criado o hábito da dependência do conhaque, né? Tem a história do cachorro, né? Eu tenho um amigo meu que também, final da tarde, todo dia, aí ele chega em casa à noite torto, vai dar comida para o cachorro pula, brinca. Aí ele falou, não, Sérgio, eu preciso parar de beber, estou bebendo demais, todo dia. Hoje eu não vou passar no boteco, eu vou direto para casa. Ele foi direto para casa. Chegou lá, quando ele abriu o portão, o cachorro mordeu ele, porque não sentiu o cheiro da pinga. Entendeu? Aí o cachorro mordeu, achou que era um estranho que estava entrando. Então, tem situações e situações, né? Enfim. Sérgio, a AM está migrando para o FM. E eu pude observar que a Rádio Globo tem colocado artistas para locutar, para fazer programas. E eu percebo via internet, quando eu passo os olhos, que eles não operam absolutamente nada. Tem operador lá, né? Você acha que vai sofrer uma transformação a rádio FM daqui para frente? Qual é a sua opinião? Dessa parte técnica, se vai ter operador, não? Não, nós temos rádios. Por exemplo, a Transcontinental tem operador, que é uma rádio de FM tradicional aqui em São Paulo. É que a maioria delas não tem. Mas a Rádio Globo ela já vem daquele formato de AM que já tinha. Antes dela agora estar no FM também, aqui em São Paulo, ela já tinha esse formato com operador, né? Que é uma característica do AM. Até as AMs jornalísticas, tirando a Band News, que já surgiu no FM, as rádios jornalísticas têm essa característica de trabalhar com o operador também. E aí, complementando a sua pergunta, se é importante ter conhecimento da parte técnica. Porque tem muito locutor que não se encaixou na locução e se encaixou nessa parte técnica e se deu muito bem, está se dando muito bem nessa parte técnica. Então, uma coisa completa a outra, né? Então, eu não acho que é via de regra. É porque esse pessoal que já é de televisão, no caso do Otaviano, por exemplo, ele veio do rádio, ele sabe operar, né? Mas a situação lá para ele é diferente, ele tem um operador, é uma característica da rádio. Depois vem o neto do Silvio, lá não tem programa lá, o Abravano? Enfim, eles não sabem operar, tem um operador lá. Então, acho que isso não é muita regra, não. Eu acho que para a rádio jornalística, para os apresentadores mais antigos, ainda eles precisam do operador, porque não tem essa facilidade de falar e operar.
Mas ainda, se você for colocar no papel, eu acho que 60%, 70% das emissoras já trabalham com operador locutor, né? A maioria, sim. A Band News que já surgiu nesse formato com o operador, mas você pega de manhã lá o Boixá, ele tem o... Não é? Exato, é. Então, se você puder fazer as duas coisas, é muito bom. Te ajuda, abre mais o leque, né? Ainda mais se você derrubar conhaque na mesa, né? Pessoal, esse é o Leão Veloso na Rádio Conectados. A gente não deixa ele encostar na mesa por causa disso. Quem? Leão Veloso. Ah, é? A gente não deixa ele encostar porque ele pode prejudicar bastante. E não é só isso também. Tem essa questão de vocês vão perceber que são aqueles que ou não vieram do rádio, estão entrando no rádio, ou estão fazendo rádio, o rádio caiu. Você pega, por exemplo, o Milton Neves. Sempre começou no rádio, vem do rádio, é um homem do rádio. Ele mesmo fala que é de rádio. De rádio ninguém entende mais de rádio do que ele. Mas ele não sabe operar. Tem que ter o operador, porque ele já veio nesse formato com o operador de áudio, né? Como todos os outros são, porque aí vem o talento, vem a vontade, vem a persistência. Você pega a história do Milton, você pega a história de outros radialistas, todos vieram dessa batalha. Então, assim, agora, falar inglês ajuda? Óbvio, vai abrir. Falar espanhol? Claro, tudo isso ajuda. Numa entrevista com um artista internacional, vai ajudar. É muito do seu poder de querer ser empreendedor em si mesmo. Apostar em você. Quero ser rádio, você só locutor. A possibilidade de você ter dificuldades no meio do caminho vai ser grande. Se você, até hoje eu faço um monte de curso, semana que vem eu vou fazer uns outros cursos, coisas às vezes, tudo vai encaixando. Infelizmente, ou felizmente, não sei, hoje em dia não dá mais para você ficar apenas, vou ser locutor, trabalhar lá 4 horinhas. Eu acho ótimo quando as pessoas pensam assim, porque se ele trabalha 4 horas por dia, vai abrir mais 20 para mim, entendeu? Oi, meu nome é Melissa. Falando sobre jornalismo, tenho uma dúvida sobre a rádio em si. Porque eu, na faculdade, pelo menos, eu aprendi que no impresso e na TV você tem que fazer de tudo. Na rádio, tá assim também? Também. Ou jornalista? Principalmente no interior. No interior, se bobear, até banheiro eu já limpei. Principalmente. Aqui em São Paulo, não. Mas ainda tem. E agora com esse negócio da internet, acontece muito do próprio locutor buscar o conteúdo, né? Ele está com tudo na mão dele lá, e aí usa a internet como ferramenta, ele está falando ali, alguma coisa que ele não saiba, que ele não conhece, já põe lá no famoso pai dos burros, lá no Google, já vê tudo rapidinho. Então, isso ajuda. Tem essa parte, sim. Agora, indo para a questão do interior, nas emissoras do interior, você faz tudo mesmo. É uma excelente escola. Se eu não tivesse feito rádio no interior, eu jamais teria conseguido fazer rádio em São Paulo, porque muita coisa eu trouxe de lá, muita coisa. Por isso que não é melhor nem pior, é diferente. Tá? Boa tarde, eu sou Gustavo, faço Senac Santana. E, assim, para você que tem informações de bastidores aí, essa mudança... Não sou Leão Lobo, é outra coisa. Né? Não, do mundo radiofônico, né? Essa mudança técnica que vai ocorrer em AM e FM, você acha que vai aquecer o mercado, vai aumentar as oportunidades para locutores? Ou pode ser que, pelas exigências que eles estão fazendo, piore, acabe prejudicando várias rádios? Então, eu já ouvi, eu não tenho como dizer o que vai ser. Vai abrir mais campo, é óbvio. Agora, quem já tem rádio FM, os proprietários de rádio estão chiando, porque vão ser mais emissoras para concorrer. Os diretores de rádio AM estão gostando, porque vai mostrar mais. Eu acho que nessa coisa aí, de comercial, né, que eu estou falando na parte comercial, vai sobreviver quem souber produzir um bom conteúdo. Porque hoje tem que ter conteúdo. Se de ficar tocando musiquinha, vamos ouvir, acabamos de ouvir, falar na hora certa, isso uma hora vai cair em desuso. Porque música você ouve na internet. Agora, quando você toca a música e fala quem produziu, quem escreveu, como ela foi feita, se o cara estava gripado no dia, se ele estava com dor de barriga no dia, isso o cara falou, quer dizer que ele gravou essa música com dor de barriga? Estou dando um exemplo, tá, gente? Isso é conteúdo. Então, isso é interessante.
Então, quem tiver mais conteúdo para oferecer, automaticamente vai atrair mais audiência e vai atrair mais anunciante. Então, o mercado vai ficar um pouquinho inchado, creio eu. Mas, para nós, como profissionais da área, eu acho que vai ser interessante. Agora, essa questão da migração, ela está acontecendo já em algumas cidades do Brasil, aí algumas emissoras já estão indo para o FM, que estavam no AM. São Paulo e as grandes capitais ainda vai demorar um pouquinho, porque o sinal digital analógico das emissoras de TV foi desligado há pouco tempo, e uma parte desse sinal vai ser usado pelas emissoras que estão no AM hoje, vão usar no FM. Então, tem uma questão técnica ainda um pouquinho complicada, e os rádios também não vão, quando você sintoniza, quem ainda ouve rádio pelo rádio, quando você começa no 88,1, né? Começa na Gazeta, tá? Então, vai começar no 76, então vai ter que mudar essa história, alguns rádios menores já começam no 76 MHz, né? Então, você vai abrir um pouquinho a faixa do FM. Então, tem a questão técnica também que precisa mudar. O rádio do carro, quando você for comprar o carro tem que vir já com esse upgrade de começar no 76 MHz, que não está acontecendo ainda, já era para acontecer, já era para ter acontecido, eu acho. Então, tem essa questão técnica. Agora, de mercado para a gente vai ser legal. O problema é que nós estamos num mercado ruim, não só para a rádio, para a televisão, mas para tudo. Então, é difícil falar, vai ser bom, né? Aí eu vejo, pô, o que ele está falando, cara pálido? Eu estou desempregado, mas é porque o momento do país está ruim. E a gente tem que ter esse poder de adaptação ou readaptação. Então, eu acho que vai ser bom, porque vai abrir bastante oportunidade. A Rádio Globo, goste ou não do que estão fazendo aí, eu acho super interessante mudar, fazer coisas diferentes. Já pegou outras pessoas, contratou outras, enfim, é uma rotatividade que o rádio tem. E aí entra o tal do QI, né? Não sei quem perguntou do QI aí. Se você constrói carreira, você vai ter sempre quem indique. Eu acho complicado quando as pessoas falam, são sempre os mesmos. Será que são sempre os mesmos porque os mesmos trabalham bem, fazem seu trabalho? Já pensaram nisso? Então, faça igual para entrar no rumo dos mesmos. É importante isso, formatar a carreira. Mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa para a gente terminar? Acabou? Boa, tem mais duas aqui Vai lá. Na live. Já falou. Também não se identificou, está perguntando por que muitas pessoas ainda veem o trabalho de locutor como não sendo um trabalho sério. Ele disse que tem muita gente da família dele que pergunta, além de trabalhar no rádio, você faz alguma outra coisa? Uma pergunta recorrente. Mas eu estou entendendo a pergunta dele. É que nem músico. Tem alguém aqui que é músico? Acho que já sofrem esse preconceito também. Não tem? Vai trabalhar, moleque, ficar tocando música. É quase a mesma coisa. É um trabalho também. Mas, assim, entre aspas, por se tornar pessoa pública, você fica mais acessível. Você vai num bar, bebe, olha lá, o cara estava bebendo lá. Não falam que... Então, por ser um pouco mais... Vira foco, né? Vira alvo. Agora, não sei responder. Você não pode também deixar de viver porque é locutor, porque é apresentador, porque é músico. Você não pode deixar de ir no shopping ou de viver numa redoma. É aquela coisa do artista que eu falei. Isso atrapalha também, né? Agora, se você for formador de opinião, é óbvio que vão cobrar isso de você. Vão cobrar. Se o Neymar é pego num boteco enchendo a cara, ele está de férias, mas vão falar, não vão? Porque era notícia, vira notícia. Ele é formador de opinião, ele é formador de conteúdo, tem muitas crianças que se baseiam nele. É a responsabilidade que você assume pela fama, isso faz parte. Tá? Agora, esse negócio de vai trabalhar, isso é... Depois que você faz sucesso, na família é assim, né? Fica ainda atrás de rádio, vagabundo. Podia trabalhar, podia ser engenheiro, advogado. Pô, vai fazer um habeas corpus hoje, que é moda. Advogado. Mas depois que você consegue engrenar, olha, aí vira orgulho da família, né? Então isso aí não não, só muda de endereço. Né? Vamos lá então, mais uma. Que pensem assim, né? Bom. Que mais? A Lúcia Ferreira está dizendo aqui, boa tarde, Sérgio. Como você enxerga o contato do rádio com adolescentes e crianças? Hoje em dia, em vista de que eles também
são muito instantâneos e para prestar atenção é algo muito difícil. A gente faz lá no Senac alguns trabalhos com adolescentes. E fizemos uns 2, 3 eventos fora com crianças. Eles ficam alucinados quando vem esse negócio. Então, assim, eu acho que esporte e essa questão artística, cultural para a criança, e isso teria que começar agora, já iria formar um país diferente. Mas, infelizmente, a gente está num país onde a criança vai para a escola e leva bala, né? Então, assim, das poucas oportunidades que eu pude trabalhar com crianças para poder incentivar em relação à rádio, como o rádio é feito, como é tocar uma música no rádio, anunciar uma música no rádio, todas sempre se sentiram muito interessadas. Então, eu acho que investir nisso é importante, até para construir um país diferente. Eu acho que essa parte cultural e esporte para a molecada é fundamental. É que a gente, infelizmente, não tem isso hoje no Brasil, né? Mas como formação profissional e cultural, eu acho fundamental. Das oportunidades que nós tivemos, que eu já tive, de trabalhar com criança em relação à rádio, sempre deu muito certo. Eles ficam interessadíssimos, adoram ir lá falar no microfone. É assim, né? Eles ficam desesperados para falar. Chega na frente do microfone e fala, fala, ele... mas a vontade de ir... Então, é muito melhor isso do que ficar correndo de bala aí, né, para não tomar tiro. Que mais? Mais alguém? Não? Não, eu vou falar. Na verdade, já... E aí, meu? Tudo bem? Tudo bem. Até fugiu, assim, o que eu ia dizer. Vou explicar para vocês, quem está na internet, eu só convidei pessoas da minha família, por isso que tem bastante gente aqui. Na verdade, eu só ia complementar o que a colega falou, do que diz respeito, assim, à técnica, né? Porque, assim, não é fácil. Hoje, eu estou fazendo, de terça-feira, a apresentação do programa Só os Melhores, aqui na Conectados, e chegar a atuar no rádio não foi assim, uma tarefa fácil, né? Porque eu me formei em produção audiovisual, cheguei a entregar alguns currículos na Paulista, então, quando você falava assim, né, a pessoa se forma e já acha que vai lá, vai entregar um currículo e vai ser aceito, e não é bem assim as coisas, né? Não é uma tarefa fácil, e nem imaginava fazer Senac quando entregava currículo na Paulista. E aí depois eu fiz o Senac, né, e agora veio a oportunidade de fazer parte da família Conectados, né, que foi através da Larissa Dias que eu passei a conhecer a Conectados. E eu vou falar para vocês, todas as vezes que eu vou apresentar o programa de terça-feira, não é assim, uma tarefa fácil, né? Porque eu fico preocupada com a técnica, se eu estou falando bem, ou operar bem, assim, é um mundo assim louco. Eu falo para minhas irmãs assim, que é um mundo louco o rádio. Fica nervosa, dá aquele friozinho? É igual no Senac, o nervoso assim do Senac não passou. É bom o sinal que quando não tiver mais isso, aí não tem mais graça. Quando você for entrar no ar e não sentir mais nada, é hora de parar. Você é experiente já, não tem nada a ver. Essa coisa que alimenta, né? O cara que pula de paraquedas, ele tem medo. Esse medo alimenta ele, né? Então, esse medinho, esse nervosismo é legal. Quando você não sentir mais isso, aí tem mais graça. Olá, tudo bem, Sérgio? Meu nome é Deise, eu sou estudante de jornalismo que me apaixonei pelo rádio no curso. Então, eu queria uma dica e como é que eu posso mesclar a minha paixão por jornalismo, que é inevitável, junto com o rádio. Porque comunicar, sem você mostrar o seu rosto, sua imagem, é uma arte. E a rádio te proporciona isso. Então, eu queria entender mais ou menos esse meu lado jornalístico. Informação com conteúdo e qualidade através da minha voz. Por onde você pode me indicar caminhos e circunstâncias para que eu me adapte a isso? Você está em que semestre lá na faculdade? Vou para o 6º semestre. Qual? 6º semestre, agora. 6º é o terceiro ano? Terceiro ano. Isso, terceiro ano. Não sei fazer conta. Terceiro ano, né? Terceiro ano. Mais um ano. Então, isso vou falar mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar. O grande problema das faculdades de rádio e televisão, de jornalismo e comunicação social, é não trabalhar essa parte técnica de voz com os alunos. Isso deveria ter em faculdade. Eles ficam 6 meses lá, 1 ano, falando de teoria da comunicação, e que em 80% dos casos você não vai usar para nada.
E não tem dentro das faculdades, dentro desses cursos, uma área específica para cuidar da voz. Aí a pessoa sai da faculdade lá de jornalismo escrevendo muito bem, fazendo um texto lindo para colocar na internet, não sei o quê. A hora que vai falar... E as faculdades têm, desculpa, tem estrutura, tem estúdio, tem tudo lá, e fica lá. Aí vocês ficam fazendo teoria da comunicação 2 anos. Não é? Chance de aprimorar a voz. E eu sou católica, e eu tive uma catequista que me ensinou a ajudar a voz. Não ajuda? Ela me ensinou eu falava muito baixinho, e ela me ensinou a ter uma proporção de voz maior, para que eu conseguisse falar, por exemplo, sem microfone e todo mundo me ouvir. Mas isso foi uma sorte minha particular. Esse déficit de voz acontece muito. No nosso caso, nós tivemos sorte. E eu tenho sorte de ter uma voz clara. Ela não é bonita, ela é objetiva. Não existe voz feia. O que me ajuda. Mas eu tenho um amigo meu, que o Robson, que foi meu amigo de sala também, sabe muito bem, Jefferson Rodrigues, que o cara fala muito bem e tem uma voz muito bonita. Mas a minha preocupação como jornalista, não como radialista, perdoe quem está presente, é tentar passar a informação do qual eu quero com clareza. Porque é isso que o jornalista tem que fazer. Ele tem que ser claro, objetivo, conciso, porque ele tem que escrever muito bem. E no rádio, a pessoa não está me vendo. Ela tem que entender o que, de fato, eu quero passar. Então, essa é a minha preocupação. Eu sou apaixonada por rádio, eu me apaixonei por rádio, eu não sei operar mesa, mas essa graça, essa magia que a rádio tem de você informar sem ser visto, é uma coisa muito bonita. E eu gostei muito, e eu queria entender qual caminho você, como rádio, pode me ensinar como jornalista. O primeiro caminho você já tem, fala bastante. A gente fala bastante, jornalista fala pra caramba. Depois você terminar a faculdade, ou durante mesmo a faculdade, como você falou aí de parte técnica, faça alguns cursos técnicos, não necessariamente no Senac, tem a rádio oficina, não estou aqui vendendo curso, não vim aqui para isso. Dica gratuita que eu estou desempregada. Não entendi, desculpa. Dica gratuita que eu estou desempregada. Tá. São cursos curtos e técnicos profissionalizantes que vão completar exatamente esse buraco que fica quando você sai da faculdade. Sabe escrever bem, sabe escrever bem, redigir bem um texto, fazer um texto para a internet, para escrita, para quem vai... Mas na hora de você colocar a sua voz, na hora de você produzir o seu conteúdo, você pode, como empreendedor, montar na sua casa uma agência de notícias e produzir conteúdo para um monte de emissora no Brasil. Mas você vai ter que ter o conhecimento técnico para isso, né? Então, assim, a dica que eu dou, se bem que você já disse que já tem lá na sua faculdade, o que é raro em faculdade de rádio, TV, jornalismo, algum ramo lá, alguma matéria, alguma competência que se dedique exclusivamente para isso. Você vai até ter, em 4 anos de faculdade, você vai ter 2 aulas de locução. Na verdade, nós não tivemos aula de locução. Nós tivemos 2 professoras, Patrícia Rangel e Karina Martini, que é uma de TV, outra de rádio, que nos ensinaram a fazer essas questões de voz. Com certeza partiu do professor, do docente. Talvez o conteúdo nem esteja lá na... Não havia. Porque o professor sabe, trabalhou na área, ele sabe que isso é importante. Parte do professor. Né? Então, assim, no seu caso, ou fazer ao mesmo tempo, se tiver possibilidade, ou um curso técnico. Tem a Rádio Oficina aqui em São Paulo, tem o Senac também. Professor, eu não tenho dinheiro. Tem bolsas. Procura lá na internet sobre o programa de bolsas. Vai ajudar muito essa parte técnica, não só de técnica de operação, que eu estou te dizendo, mas de técnica vocal também. Tá? Acabou, gente? Acabou, né? Como é que é? Tem mais 2? Eu não vou atrapalhar a outra, não? Vai lá. A gente está vivendo uma época muito de convergência midiática, né? A TV ela acaba indo para a internet, o rádio vai para a internet e tudo mais. O Facebook, esses tempos atrás, ele disponibilizou uma ferramenta que você coloca só a sua voz, que acho que é só no celular, eu não sei se para computador ele ainda está funcionando. O que a rádio tem que tomar cuidado em relação a isso e qual o risco do locutor e o que ele tem que fazer para conseguir ser, digamos assim, bem compreensível, tanto no rádio quanto também na internet, caso isso aconteça, essa convergência? Então, esse negócio do conteúdo é importante. Eu vejo muita gente, e agora tem esse negócio do ao vivo, né? Do live. Vou colocar aqui um negócio ao vivo no que eu estou fazendo porque vai me promover.
precisa tomar muito cuidado. Você pega, por exemplo, os vídeos lá do Clube da Voz, que vai falar daqui a pouco, que são extremamente bem produzidos, dicas fantásticas, porque você vê que é som perfeito, imagem perfeita, tudo legal, você vê que é profissional. O cara da agência, o cara da área, bate o olho e vê e fala, é profissional. Aí você roda um pouquinho mais lá, como é que chama? Enfim, você desce lá nas imagens, aí tem um cara fazendo rádio lá, com uma mesinha, com aquele microfone, falando tudo errado, ao vivo, e acha que está se promovendo. Realmente, ele está promovendo a gente, né, que sabe fazer. Ele está fazendo a propaganda ao contrário. Então, tem que tomar muito cuidado com a qualidade, porque se você quer realmente ser um profissional da área, você tem que produzir conteúdo com qualidade. E qualidade, eu digo, não só saber falar, mas qualidade técnica também. Eu acho isso muito perigoso. Eu, por exemplo, eu sou pessoalmente contra esse tipo de divulgação, né? Eu vou sair daqui agora, vou lá no meu estúdio, vou produzir um videozinho. Olha aí, gente, estou fazendo meu off hoje aqui. Aí desliga, ai, que bom, já fiz, né? Você faz voz de locutor lá, olha aí, vai produzir o seu off hoje, tá? Liga, entra em contato comigo. Ah, que bom, já fiz o negócio, então. Certo? Eu sou contra, porque tem uma coisa chamada network. Todo mundo reclama do QI. O QI é exatamente o contrário disso. E muita gente quer se promover dessa forma. Quer fazer um vídeo para se promover na internet, o seu trabalho? Faça de forma profissional. Não faça essas coisas, gravar no celular, meia boca, porque isso cria uma imagem amadora, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? Uma última pergunta aqui. Agora, esse mercado de locução indoor, de lojas, varejos e afins, existe um segmento, algum curso que vá para essa corrente? Não, então, boa pergunta. Tem gente que vai lá e fala assim, eu quero ser locutor de loja. Pô, me ajuda aí, só? Não, vamos fazer outras coisas. Não, outro dia foi lá um aluno, eu vim fazer o curso de locução comercial, porque eu quero fazer locução de loja. Nada contra fazer, é um trabalho como outro qualquer relacionado à locução. Mas eu não consigo entender como é que a pessoa quer fazer só isso, ficar nisso, não é? Já visto aqui em alguns lugares, essa profissão, lá você nem é registrado como locutor, legalmente você está trabalhando errado. Então, assim, é legal? É legal. Não tem um curso para isso, por quê? Porque a ideia é que você não faça apenas isso, que você vá para frente. Então, o que talvez se encaixaria mais nessa situação, guardadas as devidas proporções, que estão bem distantes disso, é a locução comercial. Mas, se vocês frequentarem aí, não sei se vocês, mercado, essas coisas, ficou tão chato isso, tão absurdo, que dá vontade de você, no meio da compra, sair fora. Eu queria saber como é que o Extra consegue fazer tanta promoção de televisão, porque eu vou cada 15 dias, toda vez que eu vou em horários diferentes, tem uma maldita televisão sendo vendida. E aquele cara anunciando aquilo 30. Então, tem que ter um pouquinho aquilo incomoda. E não sou só eu estou no mercado, eu ouço as pessoas reclamarem, não aguento mais esse cara. Será que as pessoas querem isso? Dá para fazer, mas fazer de forma profissional. Ontem, por exemplo, eu estava num mercado, olha, eu vim direto do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, para fazer esta promoção. Eu me senti extremamente ofendido. Nada contra o cara que veio do Rio de Janeiro. Tem excelentes locutores cariocas, pernambucanos, gaúchos, etc. Mas para que ele tem que falar isso lá na verba? O que me interessa de onde que ele vem? Porque ele veio do Rio de Janeiro, vai vender mais televisão? Alguém me diga como é essa técnica, porque eu vou morar lá. Não é? Não importa, isso não interessa. Então acaba ficando chato. Eu vim direto da central de vendas, como se fosse a coisa mais tipo Palácio do Jaburu, né? Passei no Palácio do Jaburu, falei com o Joesley, e aí estou aqui, vou vender carne Swift. Ele me autorizou. Me ajuda aí, né? Então, assim, como todo ramo de atividade, tem um posicionamento errado. Agora, se o cara quer ficar o resto da vida fazendo locução comercial, é um direito dele. Eu acho que ele deveria buscar outras coisas além da locução, porque vai chegar uma hora que ele vai estar fazendo tanta coisa, se ele for empreendedor, se ele investir na carreira dele, que ele vai automaticamente crescer e fazer outras coisas também. Quem sabe até montar a sua empresa de locução para varejo. Eu tenho essa visão de não ficar apenas fazendo a locução,
mas de ser empreendedor nessa área também. Agora, um curso específico para isso não tem, porque os cursos preparam para umas coisas, entre aspas, mais profissionais. Por que eu digo não profissional? Porque a maioria dos estabelecimentos ainda contratam os locutores não como locutores. São poucas as empresas que trabalham de forma correta com os profissionais da área. Tá? Acabou? Pô, falei demais pelo meu tamanho. Faça. Eu não tenho dinheiro, eu sou locutor, mas enfim, né? Pode fazer. Claro, honestamente, pago meus impostos. Pode. O que eu particularmente faço é avisar a emissora. O que a gente não pode, e aí eu acho que é correto, é você trabalhar em 2 emissoras do mesmo segmento. Né? Por exemplo, você trabalha na Rádio Nativa e na Rádio Gazeta. Não faz sentido, ou você tem que escolher. Agora, se vai fazer algum trabalho fora, você tem toda a liberdade para fazer. Desde que não crie essa briga de segmento, pode. Pode, sem problema. É o que eu faço, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso gravar coisas para emissoras concorrentes da emissora que eu trabalho. Eu posso gravar para uma agência, e essa agência vai tocar o comercial, vai produzir o comercial, mas eu gravei para a agência. Meu compromisso é com a agência, não com a emissora. Tá? Mas pode sim. Aliás, é uma característica de locutores paulistas. Você pega em outros lugares aí, não tem, é uma característica nossa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso aí, Sérgio Luiz. Acabou? Chega. Acabou. Já falei. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá? Eu vou deixar meu contato aqui com o Rafa, se alguém quiser depois conversar comigo, etc. Facebook. Eu sou meio ruim para essas coisas de internet, mas depois vocês me acham fácil lá. Tá bom? Obrigado, foi um prazer. Espera aí, eu não acabei de falar. Espera. Eu adoro, eu até comentei com o Rafa, eu gosto de fazer essas coisas porque quando eu comecei no rádio, há 25 anos atrás, eu não tinha essa oportunidade. A gente não tinha. E eu sinto muita falta de pessoas que trabalhavam na área que quisessem passar um pouquinho do conhecimento. Então, assim, eu faço com muito prazer e faço com muito orgulho. Porque eu não sou referência para nada. Mas eu posso mostrar um pouquinho como é que funciona. Tá? Então, na verdade, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu faço por pura gratidão. Tudo que o rádio me deu, tudo que o mercado me deu, tudo que o meu trabalho me deu, é a forma que eu tenho de retribuir. Tá bom? Obrigado, gente. Tá? Já, Irineu Toledo, né, com o futuro do rádio. Tem um café servido para vocês aqui. Ó. Aqui à esquerda. Só uma pausa, tá? Já a gente volta.